Fala galera, como vocês já nos conhecem por aqui, nós já estamos hoje falando de um assunto que é maravilhoso e eu não deixo de agradecer você que nos acompanha pela Feijó TV, pelo Notícias da Terra e também pelo Facebook aí da vida, que acabamos usando as nossas redes sociais para falar só de coisa boa. E hoje eu tenho o privilégio de estar ao lado de Bianca Moraes Bernardi, a promotora de justiça daqui de Feijó. E eu já cumprimento, muito obrigado por ter aceitado, doutora. Francis Nelson, eu que agradeço o convite, fico à disposição, o Ministério Público fica à disposição. É um assunto muito caro, né? Falar de violência doméstica, falar de Agosto Lilás, então para mim é uma satisfação estar aqui com você. Doutora, se o áudio não ficar legal, a doutora acaba tirando a máscara aí para ficar melhor para a população e fique à vontade. Tá ótimo. Eu estou aqui de vez em quando tirando a minha porque eu vou tomar meu café também. Mas falando sobre a importância de campanha, você acredita que vale a pena? Francis Nelson, então eu vou pedir licença, você está de máscara, a gente está numa distância segura, né? O auditório aqui está vazio, a gente está aqui na sede do Ministério Público. Então eu vou tirar a máscara para a gente poder conversar melhor. E vocês conhecerem também melhor? E você, né, eu me fazer entender. Essa é uma campanha importantíssima, né? Hoje no Brasil nós temos Outubro Rosa, que fala da prevenção do câncer de mama, nós temos Novembro Azul, que fala da prevenção do câncer de próstata, né? Nós temos Maio Amarelo e agora, com muita satisfação, nós temos o Agosto Lilás, que é justamente um período para a gente trazer aí o lado pedagógico, educacional da prevenção à violência contra a mulher. Então, esse período, esse mês que nós estamos vivenciando é um mês muito importante nessa causa. E o papel da promotoria nessas causas é fundamental, doutora? Francis Nelson, tão importante quanto o papel da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Poder Judiciário, né? O Ministério Público, assim como a Polícia Civil, principalmente a Polícia Militar, é porta de entrada das denúncias, né? Muitas denúncias passam primeiro pela Polícia Civil, pela Polícia Militar e também, quando não vem de lá para nós, para o Ministério Público, também é porta de entrada aqui para as denúncias e para as reclamações. Então, o Ministério Público, quando não está recebendo as denúncias, está sendo provocado dentro de um processo judicial, está sendo chamado também a se manifestar aí nas medidas cautelares de prevenção à vítima. Então, é um órgão, uma instituição muito importante nesse papel de prevenção e combate à violência. Nós ainda temos os números muito altos com relação à violência doméstica e a gente percebe que ainda há alguns estigmas que têm que ser quebrados e, sobretudo, o encorajamento às vítimas, né, doutora? Qual o que vocês, enquanto promotoria, faz para que essas pessoas tenham coragem, pelo menos, de denunciá-las? Porque há toda uma situação ainda que há muita violência doméstica que não é denunciada. Francis Nelson, você entrou num tema importante. Você entrou no assunto das subnotificações. Se a gente tem um número alto do que a gente conhece, na verdade, poderia ser esse número ainda maior se todos os casos chegassem à barra da justiça. E, infelizmente, não chega. Eu estou para te falar que a maioria dos casos não chega, né? Então, por isso, o seu papel hoje aqui, né, o nosso bate-papo, justamente para levar essa informação e encorajar as vítimas a denunciar. Hoje nós temos aí medidas cautelares de urgência. Elas, é um sistema bacana criado pela lei, a Lei Maria da Penha, que depois eu queria explicar um pouquinho para vocês. Sim. É um sistema bacana por quê? Porque uma vez que a mulher denuncia, ela é protegida com essas medidas cautelares, que inclusive, se forem descumpridas pelo agressor, ele é imediatamente preso. Então hoje a Lei Maria da Penha vem sofrendo avanços, ela nunca retrocedeu, ela só melhorou. E nesse progresso que foi feito, hoje nós temos mecanismos de coibir, talvez, que o agressor volte a reincidir, né? Então a mulher hoje ela tem um arcabouço mais seguro para poder denunciar, né? Para ir até a polícia, Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Militar. E diante de algum receio, hoje a gente informa que temos meios para poder coibir que o agressor retorne e venha a reincidir novamente. Então, por isso o incentivo da denúncia, não só da própria vítima, mas de quem conhece da violência na casa ao lado, na casa do vizinho. A gente brinca e que briga de marido e mulher, nós metemos a colher? Sim. Então, às vezes, se a vítima não tem coragem, quem está presenciando uma agressão
deve denunciar, deve trazer ao conhecimento das autoridades. É uma das leis mais eficazes. O Brasil tem a terceira melhor lei hoje de combate à violência. Depois de um histórico de muito prejuízo, nós conseguimos alcançar o terceiro lugar com a melhor lei de prevenção e combate à violência. Por isso que hoje a gente incentiva assim a denúncia. A violência doméstica, ela se restringe só contra a mulher, doutora? Ao gênero feminino. Você fez uma pergunta importante. Não é ao sexo feminino. O sexo é a anatomia. A gente fala aqui que a lei se aplica ao gênero. Por quê? O gênero é um papel. Se aquela pessoa exerce um papel de mulher na sociedade, nós estamos falando dos gays, dos trans, né, dos gays, essa pessoa também tem direito a ser beneficiado entre aspas, né? É protegido pela lei. Por que a gente fala aí no gênero, no papel? Porque uma coisa é o sexo feminino, outra coisa foi o que a sociedade nos impôs às mulheres durante décadas diante da condição de ser mulher de gênero. Né? Há uma história toda por trás da Lei Maria da Penha para se chegar onde chegou. Então, em resumo, a lei não se aplica somente ao sexo feminino, mas ao gênero. E isso inclui trans, isso inclui gays, isso inclui, né, todo esse arcabouço. E não só uma convivência amorosa, mas qualquer convivência afetiva. Muitas vezes de filha para mãe, mãe para filha, tio para sobrinha, neto para avó e casais gays, casais, né, trans com homem, mulher com mulher. Então hoje a lei ela é bem ampla, a aplicação dela é bem ampla. Doutora, a gente que trabalha no sistema de garantia de direitos, e eu só saí do posto de conselheiro, mas continuo dentro do mesmo ciclo. E agora trazendo informação. E o legal disso tudo é que hoje eu tenho argumentos para provocar vocês, e eu acho isso legal, porque eu pergunto vocês com coisas que a gente já viveu, conviveu, e as pessoas daqui de Feijó principalmente sabem que a gente conviveu muito com esse tipo de situação de violência. A gente ia lá por conta de uma situação da criança, mas descobriu uma violência doméstica dentro daquela casa e etc. A impressão que a gente tem é que com tudo que vocês estão fazendo ainda por nós, por todo mundo, aumenta o número. É uma impressão ou as pessoas estão denunciando mais? Aumentou o número, eu vou refazer minha pergunta. Sim. Aumentou o número de violência ou as pessoas estão denunciando mais? Eu acredito, Francinelso, que infelizmente o número sempre foi alto. O que nós estamos vivenciando, e isso é uma ideia subjetiva minha, é um achismo, eu não tenho como te provar isso, mas eu acredito, diante da minha vivência diária, que haja um aumento de denúncias, principalmente por causa da Lei Maria da Penha, que é um sistema criado em 2006, em agosto de 2006, a lei foi promulgada e sancionada em agosto de 2006, por isso que nós temos o Agosto Lilás, para poder comemorar a lei. E a partir dessa lei que veio ocorrendo incentivos às denúncias. Então, antes da lei não se havia tanto incentivo à denúncia. Na verdade, a mulher não tinha tantos direitos como ela tem hoje nesse sentido de denúncia. O sistema da mulher para denunciar era mesmo como qualquer outro crime. Então, foi criado um sistema de maior eficácia nesses casos, porque eram casos urgentes, casos graves, em que o agressor tem uma íntima relação. Então, a partir dessa lei cresceu, houve mecanismos para poder aumentar esse número de denúncias, para a mulher se sentir mais segura. Então, eu acredito que tenha havido uma maior procura pelos órgãos de proteção à mulher, pela própria vítima e também por quem vivencia próximo à violência. Não é a vítima direta, mas é uma vítima reflexiva, né? E acaba denunciando. Após a Maria da Penha, o próprio sistema criou alguns meios alguns canais de denúncias, e entre eles está ali o 180. Sim. É eficaz, doutora? É eficaz. A gente está falando de condição humana, Francinelso. Tudo é falho, né? Para quem ainda não sabe, o 180 é o número que você pode denunciar qualquer violência doméstica, né, doutora? Exatamente. É eficaz.
há sempre um aperfeiçoamento, uma melhora das instituições e dos órgãos. Nós não somos perfeitos, né? Então a gente está sempre em busca de uma constante melhora, mas é eficaz. Como acontece o trâmite? Eu ligo no 180, cai no sistema central, lá de Brasília. Exato. E eles encaminham? Encaminham para os órgãos locais. E a partir daí há uma investigação, é aberto, né, todo o procedimento ali investigativo, judicial, a partir dessa denúncia. É encaminhado para os órgãos, para as instituições locais. E teoricamente é imediato. Teoricamente é feito de uma forma imediata essa comunicação. A Lei Maria da Penha, você acha que foi uma coisa revolucionária? Como eu te falei, é a terceira melhor lei de todo mundo. Já havia casos de violência. Como é que surge a lei, Francis Nelson? Muito rápido, mas é uma história muito bacana. Antes da Lei Maria da Penha já tinha havido violências na década de 50 com a Aida Cury. A gente está falando da Ângela Diniz com Doca Street, que vem também é um crime cometido contra ela. Nós passamos por algumas violências e na década de 80 tem a violência que envolve aí uma tentativa de feminicídio contra Maria da Penha. Ela fica internada 4 meses, Maria da Penha. Então veja, a gente já tinha um histórico antes da lei. Ocorria. Inclusive, os agressores nesses outros casos da Aida Cury, da Ângela Diniz, quase que saem ilesos, quase que saem sem nenhuma pena, sem nenhuma sanção. Inclusive há um movimento feminista, um movimento em que questionam por que a lei tinha sido tão branda nesses casos, e aí eles voltam a julgamento, alguns deles pegam 15 anos, então tem toda uma história por trás. Mas aí chega na década de 80 com a Maria da Penha, em que ela sofre um atentado, né, com um ex-companheiro dela, ex-marido dela, casada. Ela leva 2 tiros, ela fica internada 4 meses, ela ainda duvida se foi ele que atirou contra ela. Ela retorna para casa, nesse retorno para casa, ele coloca ela em cárcere privado e tortura com choques elétricos, e aí a família percebe que realmente o algoz dela era o próprio marido, que até então não se sabia a autoria dos tiros, né, que deixou ela tetraplégica, e aí que começa o embate. Ele vai ao julgamento e ele é absolvido. E aí, em 98, depois de todo esse trâmite, a Maria da Penha ela vai questionar o Brasil na Corte Interamericana. Ela vai questionar o porquê que o Brasil tinha sido tão omisso. É a partir daí que surge a Lei Maria da Penha em 2006, porque a nível internacional o Brasil ele é levado a ter que tomar determinadas atitudes para poder condenar, para poder punir e coibir, até de forma pedagógica, esse tipo de violência. Inclusive, incitando os órgãos a atender melhor as vítimas, a ser mais célere, a criar mecanismos de atuação para prevenção. Então, a lei, ela surge por uma necessidade, porque o país vinha de sucessivas omissões, mas quando ela surge e é colocada em prática, ela se torna uma das leis mais eficazes do mundo. É o que eu estou falando, tem um número alto, por isso que eu acredito que seja o maior aumento de denúncia. E a lei incentiva isso. Então eu acredito, eu sou uma entusiasta, houve um progresso e a lei ela nunca retrocedeu. Agora mesmo, no Código Penal, nesse ano, foi colocado mais um crime voltado a essa questão da Lei Maria da Penha, se eu não salvo o melhor juízo, ligado à ameaça, a questões bem específicas à violência contra a mulher. Então a lei vem sempre se adaptando. Hoje nós temos uma juíza criminal, hoje nós temos a Bianca Moraes, e ainda tem algumas coisinhas que a gente precisa melhorar na delegacia no que diz respeito à mulher, né? Porque nós nunca tivemos uma delegada. Você acha que isso é bom para essas questões? Ter vocês nesses postos? Eu acho que demonstra uma representatividade. Eu acredito que homens... Abrindo aqui um parêntese, que o Dr. Railson está representando muito bem a delegacia, né? Isso que eu ia falar. Eu só estou falando nessa questão da mulher. Isso que eu vou falar, Fernanda. Eu acredito que o homem ele seja tão competente quanto a mulher, mas a figura da mulher nesses lugares demonstra uma representatividade. A mulher pode estar aonde ela quiser estar. Então, eu acho que esse papel da doutora Ana Paula no Judiciário, esse papel da Bianca Moraes no Ministério Público, assim como o papel de conselheiras no Conselho Tutelar de Mulheres, assim como o papel das mulheres na Prefeitura, na no Câmara. Executivo, na Câmara,
traz um papel de empoderamento. Olha, que legal, ela está lá e eu posso chegar também. É um exemplo para outras mulheres. Mas eu acredito que a mulher ela consiga exercer o papel tão bem quanto o homem tão bem quanto a mulher nesses cargos, nessas funções. Né? É o que você falou, o Dr. Railson, ele é um homem uma figura masculina que ele representa muito bem a Polícia Civil, trabalha muito bem, muito proativo, não fica nada a desejar, tanto quanto se fosse um cargo exercido por uma mulher. Eu fico feliz por isso, mas o Feijó ainda é um município muito pequeno, onde os índices ainda são bastante elevados, né, doutora? Você tem alguma coisa a falar do nosso município? Qual foi o impacto? Teve alguma questão que ainda lhe deixou pasmem? A gente tem muito que melhorar, Francinelson, e eu acho que, inclusive, na questão pedagógica e educativa. Tem uma prefeitura no interior da Paraíba de Queimados, porque a linha de atuação não é só a punição ao agressor, mas é a linha educativa. A Prefeitura de Queimados agora, no interior da Paraíba, trouxe uma lei municipal muito legal, em que está sendo implementado nas escolas a educação a respeito da violência contra a mulher. Então, isso é uma lei e agora vai ser um assunto tratado nas escolas. Então, a gente tem que atuar em várias vertentes. Não adianta só a gente esperar a agressão acontecer para poder tomar as medidas. Isso é um papel de todas as instituições e todos os órgãos e de todos os cidadãos. Desde a mãe que cria o filho em casa para criar um filho em que entenda que a mulher não é um objeto, mas é um ser de direitos, em que tem autonomia, independência, assim como passa pelo sistema educacional de entender os direitos de cada um, de entender o papel dos órgãos, de entender, né, essa autonomia do homem e da mulher, passando por todos os outros órgãos. Então, os números ainda realmente estão altos. No primeiro semestre de 2020, o número, que foi o dado mais recente, o número do Brasil é 113 mil ocorrências de lesão corporal contra a mulher no primeiro semestre e mais de 600 mortes, feminicídio ocorridas. Então, é um número alto. A gente está falando aí de uma forma geral, né? Não há esse número especificamente em Feijó, mas é um número que representa o país, é um número alto. Por isso que é uma campanha e é uma atuação incessante. A gente tem que sempre buscar trazer esse tema não só no Agosto Lilás, mas isso é diariamente e é em comunhão com todos os órgãos, todas as instituições e com todos os cidadãos da comunidade. Todos têm que estar engajados, né? Afinal de contas, quem não é mulher tem uma mãe, quem não tem mãe às vezes tem uma filha, ou tem uma amiga, ou tem uma irmã, né? Então, esse é um assunto caro, sensível e importante para todos, homens, mulheres, idosos, enfim. Então, a gente tem que melhorar sim, tem que divulgar mais. Eu estou falando aqui com Bianca Moraes, a nossa nova promotora de justiça da comarca de Feijó. E você que nos acompanha aí pelos nossos canais, pode também estar comentando e na próxima eu pergunto a essa camarada aqui que eu estou já íntimo vem tomar nesse um café, assunto. Por favor, venha tomar um café, é sempre bem-vindo. Nós estamos aqui... Eu acho que Feijó tem o seu primeiro delegado, né? Acho porque era dividido, né? Era dividido entre as duas cidades e isso prejudicava muito, né? Não é que o delegado era ineficiente, mas que dividir um delegado com duas cidades não é legal. E isso recorre em outras cidades. Isso prejudica, não prejudica, doutora? Eu acredito que isso sobrecarrega. Porque a porta de entrada de denúncia é por lá. Sim. Eu acredito que possa sobrecarregar, sim, o trabalho da Polícia Civil, possa sobrecarregar o trabalho do colega. Eu acredito que na verdade, tem que se analisar cada região, né? Qual é a necessidade de cada região? Qual é o número populacional de habitantes, qual é a demanda, e aí a partir daí se tomar medidas. Mas é claro que agora a atual condição de Feijó é muito melhor, podendo ter um titular, uma autoridade judiciária, óbvio, né? 2 é melhor do que 1, pela questão lógica, né? Pelo princípio matemático, 2 é melhor do que 1. Então eu acredito que foi um avanço sim para Feijó, e eu acredito que isso tende a melhorar, inclusive, a atuação nessas questões de violência contra a mulher. Doutora, nós temos o PPCAM, que é um programa de proteção à criança e adolescente que está ameaçado de morte. Existe algum programa de acolhimento também para as mulheres? Tem.
com previsão na Lei Maria da Penha. Mulher pode ser... as medidas mais, entre aspas, populares, imediatas, é o afastamento do agressor do lar e a proibição dele de se aproximar da vítima. Essas são as medidas básicas que são tomadas. Mas diante de casos mais graves, a mulher ela pode ser acolhida em segurança em um local próprio para ela, né? Pode ser retirada daquela condição de agressão, se não for suficiente o afastamento do marido do lar. Então e isso vai variar de município para município, isso vai variar de local para local, né? Às vezes a vítima pode ser colocada numa casa própria. Em Rio Branco tem uma casa própria para vítimas, né? Às vezes ela pode ser por um tempo colocada numa residência, em segurança, em que ninguém saiba que ela está lá. Então isso vai passando, vai sendo analisado em cada caso, nas variantes de cada município. O empoderamento ainda é uma coisa que a gente vai trabalhar na próxima conversa, e principalmente já mando um beijo ali para a Matilde. Ainda é necessário, a mulher se garantir que é possível, acreditar nela mesma? Porque por tanto tempo que ela foi considerada um sexo frágil, ainda existe muito isso na cabeça das mulheres. Deixa que ele resolve, deixa isso na mão deles. Eu acho que é bem melhor mesmo a Câmara de Vereadores do município de Cruzeiro do Sul ser 100% masculina, deixa eles, né, gerenciar. Ainda tem isso na cabeça. Você me trouxe um dado que eu não sabia. Eu não sabia que a Câmara de lá era 100% masculina. Não sabia. Isso reflete, inclusive, um pensamento da sociedade. Lembrando que as mulheres ainda a maior quantidade de voto. Então foi elas que elegeram. Justo, é o que eu falei. A gente estava numa hora conversando, eu falei assim, a mãe tem que orientar o filho às questões sensíveis ligadas à mulher, que mulher não é um objeto. Muitas vezes a dificuldade parte da própria mulher, né? Mas isso é um dado histórico, Francine Nelson. Por que eu estou te falando isso? Se a gente puxa a parte histórica da nossa sociedade, as leis antigamente, em 1930, o Código Penal falava em adultério. O adultério para a mulher era em qualquer condição. O adultério para o homem é só se fosse estável e público. Então já beneficiava o homem nesse aspecto. A mulher, para ser vítima de estupro na década de 30, ela tinha que provar honestidade. O que era honestidade, ora? Honestidade era aquela mulher que seguia as regras da sociedade. Então aquela que se rebelasse contra as regras não era honesta, não podia ser vítima de estupro. Então a gente vê mais um incidente da lei. O que mais a gente vê na época? Ali no século XIX, a mulher só podia sair na rua acompanhada. Quem ficava na rua eram as prostitutas. Outras não podiam circular pela rua. Então a gente vê uma construção histórica da mulher, sempre de uma mulher no lar, de uma mulher submissa. O poder familiar era do homem, porque, inclusive, há séculos passados, o homem determinava se a mulher podia trabalhar, sair para trabalhar ou não. Então, isso é uma construção histórica. A gente vem desconstituindo isso e provando que a mulher, ela pode sim. Aí, lógico, na década já mais à frente, já na década de 50, 60, a mulher passa a ter direito ao divórcio. A mulher não podia divorciar. Quem podia pedir o desquite, que não era divórcio, era o homem. Aí a mulher já passa a poder. A mulher, na década de 60, já passa a ter direito de pedir a guarda dos filhos. Ela nem isso ela podia. Ela passa a ter direito à herança. Ela não podia ter direito à herança. Olha como a nossa história, ela coloca a mulher, ela relega a mulher a segundo plano, dando um poder ao homem, um poder que a gente chama de pátrio poder, né, naquela época. Então isso tudo refletiu nessa figura em que a mulher, ela se torna... a mulher era só do lar. Não tem problema nenhum a mulher ser do lar, mas ela pode ser do lar também, se ela quiser ser do trabalho, fora, ela pode também, assim como o homem pode ser do lar. Então, o que acontece é que agora, com os avanços das leis, com o avanço da sociedade, com o acesso à informação, com o progresso social, com os movimentos feministas, que as pessoas não sabem, às vezes, o quanto que esses movimentos foram favoráveis às mulheres, né? Acha que o movimento feminista é só grito e não é por aí, não passa por aí. É que as mulheres conseguiram alcançar um direito mais amplo e hoje sim ela pode estar onde ela quer estar. Talvez esse pensamento arcaico, esse pensamento vem por causa dessa história que aconteceu. Então não é nem tanto porque a condição, o gênero feminino quer pensar assim, mas porque a história impôs isso por muito tempo, por muitos séculos. Mas a verdade é que essas crenças são falsas crenças. E a gente pode sim chegar onde a gente quer chegar a hora que a gente quiser.
Então, esse é o recado, que ela tem que acreditar nela sim, que ela tem que batalhar para chegar onde ela quer, que ela pode ganhar o mesmo que um homem ganha, que ela pode decidir se ela quer ter filhos ou não, que ela pode decidir se ela quer casar ou não, ela pode decidir se ela quer ficar com um homem, se ela não quer, se ela quer ficar com outra mulher, se ela não quer. Então, hoje, a mulher tem essa variedade de escolhas que talvez há séculos passados ela não tinha. E ela precisa saber que ela tem. Progresso. Eu estou falando aqui com Bianca Moraes Bernardi, toda hora eu olho. Deve olhar, deve olhar. A nova promotora de justiça da comarca de Feijó. Você é civil ou é criminal? Civil. Civil. E nós estamos falando aqui no mês Lilás, um mês que faz referência à campanha do combate contra a violência doméstica. Doutora, até que ponto o feminismo, como é que chama? As feministas. Sim. Qual é o limite que deve ser respeitado? Porque, assim, há muita coisa, não sei nem se você gostaria de falar sobre isso. Sim. Há muito tabu envolvido, há muita polêmica e também há um descrédito por parte de comportamento de alguns. Sim. Qual é o limite? Então, eu acho que tem muito desconhecimento envolvendo o movimento. Né? O movimento, ele não está aqui para impor um modo de ser. A partir de agora, mulher nenhuma casa mais, mulher não lava mais louça. Não é isso. A mulher não tem mais filho, a mulher não raspa. Não. O que eu acho que o movimento ele traz? O movimento ele traz uma opção a mais. Você pode casar ou não pode, você pode raspar as axilas ou não pode, você se sente bem como? Você se sente bem se depilando a perna ou não? Você sente bem tendo filho ou não? Você quer ter 1, 2 ou 10 filhos? Mas isso agora é uma escolha da mulher. Não é mais uma escolha do homem. Então, eu acho que o movimento, ele traz isso. Há excessos, como tudo na vida. Às vezes, em alguns movimentos, em alguns indivíduos, há algum excesso, né? Há algum radicalismo. Mas, como regra, como um todo, o movimento foi muito positivo. Inclusive, para as condenações daqueles casos que eu te falei, na década de 50, da Aida Cury, do Dock Street, na década de 70, 80, da própria Maria da Penha, os movimentos que foram levados às cortes internacionais, o movimento esteve presente em todos eles, questionando o porquê que a sanção, a coibição, a pena tinha sido tão baixa para os agressores, né? Lutando para que as mulheres chegassem em lugares que elas nunca tinham alcançado. Então, o movimento ele tem um ponto muito positivo, tem que ser ajustado em alguns momentos por algumas pessoas, como tudo na vida. Mas o movimento, eu sou uma entusiasta, eu acredito que ele traz mais opções para as mulheres, mais opções de escolhas na vida delas. Mas não uma imposição. Vamos falar para Feijó? Você, enquanto mulher, e hoje está num posto onde pode ajudar muitas, né, se chegar a algo dessa natureza aqui. Para as mulheres que estão nos assistindo ou alguma que até esteja passando por essas situações, o que você diria, doutora Bianca? É uma situação muito delicada, né, Francis Nelson? Porque a mulher, ela está naquela condição não é porque ela quer. Nunca. Então, ela é sempre vítima, né? Tem gente que, porque tem pessoas que fazem comentários e não entendem o contexto da violência, que é um ciclo. A violência, ela é um ciclo. A violência doméstica familiar não é linear como um assalto. O assaltante vem aqui, pega a bicicleta e vai embora e nunca mais aparece. Não. O agressor, ele tem uma intimidade, ele tem um afeto, ele tem uma expectativa sobre a vítima não supra a expectativa dele, ele se frustra, começam os conflitos até chegar ao ápice da agressão, que muitas vezes é o feminicídio. Quando não chega ao feminicídio, ele depois vem o momento da lua de mel, que são as promessas, ele diz que vai melhorar e aí daqui a pouco ficam bem, daqui a pouco volta as expectativas dele sobre a vítima não supra as expectativas, a vítima quer usar uma roupa, ele não quer, a vítima mexe no celular, ele não quer que mexa, né? A vítima quer trabalhar, ele não quer que trabalhe, tem todo um contexto, esse ciclo se repete. Então não é tão fácil quebrar esse ciclo e eu compreendo as mulheres que estão passando por esses momentos de dificuldade, mas há apoio psicológico, até mesmo para tomar forças para denunciar. Então, o que eu recomendaria? Denuncie, mas se naquele momento a mulher não está preparada para isso, por várias razões que só ela sabe, seja a dependência financeira, enfim, procure a ajuda psicológica inicialmente, para ela se preparar emocionalmente para tomar uma atitude como essa, que é a denúncia, que é tão importante. Mas não deixe de procurar uma condição melhor de vida, né? Aquela condição não é a única.
Mulher não, nem mulher casada, porque a gente sabe que existem os estupros maritais. Nem mulher casada é obrigada a fazer sexo. Mulher não é obrigada a ficar dentro de casa. Sem trabalhar. Sem trabalhar porque o marido não quer deixar. A mulher, ela não é obrigada a ter um objeto dela quebrado. A mulher, ela não tem que ouvir xingamentos, ela não tem que ser torturada de nenhuma espécie. Ou seja, a mulher, ela não é obrigada a passar por nenhum tipo de violência. Seja violência moral, sexual, física, material, nenhum tipo de violência. E ela tem hoje recursos para poder cessar esse tipo de violência. Esse é o mês de Lilás e eu estou falando com a doutora Bianca. Doutora Bianca, eu amei a nossa conversa. Adoraria que o tempo fosse mais esticado e poderemos fazer mais sobre isso, porque eu acho importante que essa voz chegue a muitas outras, né? Eu quase que me emociono aqui falando sobre essas problemáticas, porque nós já convivemos, né, com problemáticas, situações parecidas, que a gente entra na casa para resolver uma situação, né? E a ação social, ela é cheia dessas problemáticas, né? Então é muito interessante, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco e com quem está nos assistindo. Nelson, eu que agradeço o convite, eu é que aprendi com você, aprendo todo dia com as pessoas que estão à minha volta. Eu espero de alguma forma ter contribuído com alguém. Vai contribuir. E eu estou sempre à disposição, o Ministério Público está sempre de portas abertas. Eu estou na Criminal também substituindo o colega, Dr. Rafael, que é o titular da Criminal, então eu estou aqui por alguns dias a mais, então hoje eu estou conversando sobre tudo, criminal e civil. E venha mais vezes tomar um café para a gente falar de outros assuntos, e o que eu souber e o que eu puder contribuir, pode contar comigo. Pronto, já adquirimos aqui uma parceira. Esse é o nosso canal que leva informações para vocês e pouca interação, porque já tem muita interação por aí. A gente traz mais informação mesmo. Certíssimo. E eu agradeço a você que nos acompanha pela Notícias da Terra. E agora esse... Tá gravando? Tu parou? E agora esse microfone é todo da doutora Bianca para falar o que quiser. Então, Nelson, na verdade eu deixo aqui só os meus agradecimentos, as minhas considerações, denuncie, procure os órgãos, né, as autoridades diante de uma violência, não só a própria vítima, mas quem estiver próximo e tiver algum conhecimento de violência, né. E eu incito também, e eu chamo aqui todos os órgãos, a sociedade como um todo, trabalhe de uma forma preventiva também, trazendo informação como você. E continuo à disposição, tá, Nelson? Muito obrigado, doutora. Vamos quebrar o protocolo aqui e agradecer. Muito obrigado.